Então, pessoal, vamos agora para tentar fazer aqui recrutamento, seleção e vamos ver se tem alguma coisa aqui de aprendizagem. Deixa eu ver, recrutamento, seleção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Competências é interessante, né? Sistema de informações, organização. Aqui, ó, treinamento, desenvolvimento e educação, tá? É bem importante isso. Então, a gente vai ver recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Aí depois a gente vê processo e projeto para finalizar. Vamos lá, questõezinhas aqui de recrutamento. Vamos lá. Ahn, vamos lá, vamos dar uma lida aqui. No entanto, não pode mais ser visto apenas como recurso. Tananana, tá. Aqui, ó. Marca a opção caracteriza apenas vantagens do recrutamento interno. Apenas uma vantagem, vamos lá. É mais econômico, ok. Evita despesas com anúncios de jornais, beleza. A 1 tá certa. Então, a 1 tá certa. Então, vamos tirar essa daqui. A 2. Pode gerar entre funcionários conflitos de interesse, intriga e frustrações. Bom, mas isso não é uma vantagem, né? Então a gente tira 2. É verdade, mas não é uma vantagem. Traz sentimento de valorização entre os colaboradores. Com certeza. Ah, então provavelmente é a 3, é a letra A, né, pessoal? Aqui, ó. O que mais que a gente tem aqui? Gera barreiras para novas ideias entrarem na organização. Sim, né? Não, é verdade, mas não é uma vantagem, né? Traz sangue novo para a empresa? Não, né? Interno não traz sangue novo. É um processo que demanda tempo? Não. Então eu vou adiar aqui. Fechou, é isso mesmo, pessoal. Vamos para a próxima questão. Valéria, gerente de recursos humanos de determinada multinacional do ramo de energia, verifica que algumas posições de direção na empresa estão vagas em decorrência de recente reorganização no quadro de pessoal. Diante disso, após uma reunião com sua equipe, ela decide realizar processo de recrutamento para o preenchimento dessas vacâncias. Com base nos tipos possíveis de recrutamento, é correto afirmar que, caso vise a estimular uma competição benéfica entre os colaboradores, o recrutamento externo é o mais adequado. Não, né, pessoal? Se está querendo estimular uma competição entre os colaboradores, é interno, né? Caso busque a aquisição de novas ideias e competências para a organização, recrutamento, não, novas ideias você vai no recrutamento externo, não no interno, como está falando aqui a alternativa. Caso busque um processo que promova a fidelização dos colaboradores, o recrutamento interno é o mais adequado. Pode ser. Caso vise a utilizar um processo ágil e econômico, vai no externo? Não, interno, né, pessoal? Caso queira evitar a frustração por parte dos colaboradores, o recrutamento externo é o mais adequado. Também não, porque o externo aqui vai trazer gente de fora e tal. Às vezes o cara que está ali trabalhando um tempão já com você pode dizer assim, poxa, por que que não me promove ao invés de chamar alguém lá de fora, né? Então, realmente, a C busca o processo de fidelização, você pode apostar no interno. Uma outra questão aqui, pessoal, lá. A mudança de localização geográfica em razão de novas instalações e de área de especialidade são razões bastante frequentes de movimentações dos colaboradores da organização. Acredito que sim. Localização geográfica, novas instalações, especialidade, razões frequentes, razões de movimentações e tal, beleza, concordo. Mudança de carreira implica na alteração da área de atuação da pessoa, por quem a transferência foi requerida, ou para atender às políticas ou à necessidade da instituição. Pode ser sim. As aposentadorias, demissões, falta de profissionais por questões relacionadas à saúde, afastamento ou morte criam lacunas ou vacâncias em parte, as pessoas mais experientes e preparadas assumem posições de maior complexidade, abrindo espaços para mais transferências. Deixa eu dar uma analisada nessa 2 aqui. A mudança de carreira implica na alteração da área de atuação da pessoa por quem a transferência foi requerida.
PEP. Mudança de carreira implica na alteração da área de atuação da pessoa, por quem a transferência foi requerida, ou para atender às políticas ou necessidades da instituição. Achei meio truncada essas redações, eu vou dizer que todas estão corretas, mas estou um pouco em dúvida aí. Bom, deu certo aqui. A mudança de localização geográfica, então, realmente pode ser um caso aí de movimentações. Mudança na carreira implica na área de situação. Aposentadorias, demissões, causam vacância e pessoas mais experientes podem assumir outras posições na empresa. A sinal alternativa corresponde à ação desenvolvida comumente por organizações para identificar, por organizações, para identificar e atrair candidatos qualificados para ocupar cargos na estrutura de pessoal. Recrutamento, né, pessoal? A gente tem a função de recrutamento, que ela vem antes, e depois a função de seleção, que é para selecionar os candidatos. Aqui, ó, processo de identificação e atração de um grupo de candidatos entre os quais serão escolhidos. Né? Ó, então, aqui, ó, o processo de identificação e atração é o recrutamento. Aí depois você faz a seleção. O que mais que a gente pode ver aqui? Os atuais funcionários de uma empresa, por si só, podem ser a maior fonte de futuros funcionários, graças a um programa de indicação de candidatos bem concebido e provido como, exceto. Às vezes fazem umas redações que não ajudam muito, mas vamos lá. A receptividade é o caminho, porque deixar de reconhecer as indicações faz com que os funcionários sintam como se seus esforços desaparecessem em um buraco negro, o que é desmotivador. Oferecer incentivos para indicações de sucesso, como, por exemplo, ajuda financeira para a saúde, despesas pagas em viagens, doações. Tá, o que é isso aqui? Vou tentar ler essa questão de novo. Programa de indicação de candidatos bem concebido e promovido. Como, exceto. Vamos lá, vamos ler de baixo para cima. Fazer Enterprise Research Planning. Fazer do Enterprise Research Planning uma parte da cultura da empresa. As empresas costumam precisar mais de certos tipos de habilidades do que de outros, e com frequência elas têm um perfil geral sobre a experiência anterior, educação, valores e ética em mente para seus candidatos. Criação de 2 níveis de incentivos financeiros para as indicações, maiores recompensas para candidatos que atendem às exigências, mas não foram selecionados, e recompensas menores para as contratações bem-sucedidas. Bom, bem contraditória essa cena. Gente, essa questão assim, sinceramente, não gostei do jeito que ela foi redigida. Não sei se a gente pode aprender alguma coisa com ela aqui, mas essa aqui, a própria forma de escrever aqui, essa alternativa já está bem contraditória, né? Nossa, assim, ó, você pode perceber que é uma questão realmente tranquila, né? Só que ela é tão mal redigida, tão mal escrita, que acaba confundindo os alunos. Vamos lá. Recrutamento é o processo pelo qual a organização busca captar pessoas que tenham o perfil desejado para as vagas disponíveis em seu quadro. Assinar a alternativa correta sobre recrutamento de pessoas e as possibilidades de recrutamento interno e externo. O recrutamento interno funciona melhor em situações de instabilidade profunda. Pode ser. Pode ser. O recrutamento interno tende a ser mais lento? Não. Recrutamento externo demanda técnicas menos apuradas? Não. Contrário. Recrutamento interno aumenta o capital humano e intelectual de uma organização? Na verdade, ele mantém, né, o capital humano intelectual, né, porque ele não traz ninguém de fora, não continua com o mesmo número de funcionários. A preferência pelo recrutamento interno pode fazer com que uma organização se torne mais conservadora. Sim, sim. Agora eu tenho que saber o erro da A, né? Vamos ver por que a A está errada. O recrutamento interno não funciona melhor em situações de instabilidade profunda. Na verdade, o recrutamento externo pode ser mais eficaz em situações de instabilidade, pois pode trazer novos talentos e perspectivas para a empresa. Bom, aprendemos com isso então, né? Vamos um pouquinho para a seleção. A gente já viu ali a parte de recrutamento. Vamos dar uma olhada agora em seleção. Seleção de pessoas. Aqui. O modelo de colocação permite rejeitar o candidato. Nossa, interessantíssimo isso, tá? É uma decorebinha que a gente vai ter que fazer.
O modelo de colocação permite rejeitar o candidato. A seleção é responsabilidade de linha e a função de staff a seleção é responsabilidade de linha e função de staff. Então, o que quer dizer aqui? Selecionar é uma responsabilidade de linha, ou seja, quem selecionaria seria cada gestor. E seria uma função de staff a seleção, ou seja, prestação de serviço pelo órgão especializado. Ixi, difícil isso, eu sempre me confundo nessa parte de responsabilidade de linha e função de staff. Eles falam muito do gerenciamento de recursos humanos, né? Ser uma responsabilidade de linha e função de staff. O modelo de seleção é superior ao modelo de classificação. Gente, eu acho que o modelo de seleção não é superior, tá? Primeiro que é muito difícil dizer se um modelo é superior ou a outro não. O modelo de colocação permite rejeitar o candidato? Eu acho que não, tá? Por quê? Porque colocar só tem um candidato para uma vaga. Então, se você rejeitar, você vai ficar sem. Eu acho que essa pode ser a lógica, né? A seleção é responsabilidade de linha em função de staff. Gente, eu vou de A, FVF, dizendo que colocação não permite rejeitar o candidato, que a seleção é responsabilidade de linha em função de staff e que o modelo de seleção ele não é superior ao modelo de classificação. Conseguimos. FGV 2023, uma questão de nível médio, bastante gente errou até. Então, assim, ó, esse modelinho aqui, ó, alguém deve ter colocado um desenho, não é possível. Aqui, ó. Pessoal, isso aqui a gente tem que saber, tá? Até vou copiar isso aqui para o meu caderno de anotações. Vamos aqui em bloco 1, gestão, pessoas, cultura, desempenho, né? Vamos colocar aqui, ó. Recrutamento e seleção. E daí vamos criar subpáginas aqui com a de REC, que é recrutamento, que é REC de recrutamento, e CEL de seleção. Essa parte aqui fica dentro de é, seleção, certo? É muito importante que nós lembremos dessas classificações aqui, ó. Colocar, né? Colocar, lembra de colocar, coloca ali. É um negócio, é um candidato com uma vaga só. Selecionar, pô, você tem como selecionar. Selecionar já te traz essa ideia de que você tem mais de um para escolher, para selecionar. E classificação, daí você tem vários cargos, né, várias vagas e vários candidatos, beleza? Essa é a ideia principal. Depois cada um aí aprofunda de acordo com o seu entendimento ou não. Então, qual foi a ideia ali? Que na colocação você não pode rejeitar, porque se você só tem um, se rejeita fica sem, né? Sobre ser modelo superior ou não, ali falava que o de seleção é superior ao de classificação. Primeiro que eu não sei se é correto dizer se, o de seleção, então, é porque esse aqui está aqui, é superior a esse. Não sei, eu nem sei se há possibilidade de dizer que um modelo é superior ao outro. Mas na ordem você vê que classificação, olha esse aqui bem legal, né? Você vê que na ordem aqui você tem mais possibilidades, né, na classificação do que na seleção. Vamos ver o que o professor falou aqui. É, não é possível, né, afirmar que o modelo de seleção é superior, tá? Que mais aqui? Então aqui, ó, seleção é responsabilidade de linha e função de staff. Beleza, tranquilo isso aí. Não era tranquilo, né, mas agora vamos tentar levar isso aí adiante. O que mais que a gente tem aqui, ó? Existem modalidades diferentes de entrevista, então a gente está na parte de seleção e agora técnicas de seleção, né? Modalidades ali, né? Então tem a entrevista, no caso a gente está falando aqui da técnica específica de entrevista, né? Sendo que a entrevista, aí começa, ó, é estruturada, aberta, né? Mais uma coisinha para gente decorar. A entrevista, pessoal, só deixa eu ver uma coisa aqui, onde que isso está no nosso edital? A gente está aqui em pessoas, né? Ó, evolução, recrutamento e seleção, tá bom? É sempre bom a gente conferir se a gente está estudando o que realmente aí tá para cair no nosso edital, tá bom? Vamos lá. Sendo que a entrevista não segue um roteiro pré-estabelecido, então não é estruturada, né? E será que é semi-estruturada? Não sei. Tem a mais com cara de aberta. Vamos lá. O entrevistador conduz a entrevista de forma livre mediante as informações trazidas. Já a entrevista, qual o tipo de entrevista que segue um roteiro previamente estabelecido? O entrevistador se mantém neste roteiro durante toda a entrevista. Estruturada, né, pessoal? Então aqui, tá. Vamos tirar essa. Já a entrevista tal segue um roteiro. Não, já a outra entrevista segue um roteiro previamente estabelecido, porém o entrevistador tem a liberdade. Então fechou. É isso aí. Então a aberta
totalmente, né? A semi-estruturada, qual é a diferença ali da aberta para semi-estruturada? Tem um roteiro ali pré-estabelecido, mas o entrevistador tem uma liberdade para investigar temas que ele julgue mais relevante, tá bom? Mais um pouquinho aqui. A técnica de seleção que é caracterizada como uma dinâmica de grupo e que é utilizada para os cargos que exigem relacionamento interpessoal, como cargo de direção, gerencial. Então, ó, pessoal, a gente está na parte de seleção em técnicas, né? Técnicas de seleção. Então aqui, ó, qual é aquela que envolve caracterizada como uma dinâmica de grupo que é utilizada para que tipo de cargo? Cargo que tu vai ter que ter relacionamento interpessoal, cargo de direção, gerência, supervisão, vendas. O que que a gente usa aqui? É de grupo, né? O que que a gente vai. É uma entrevista diretiva? Acho que não. É um teste de personalidade? Acho que não. Uma técnica de simulação, acredito, né, pessoal? Então, técnica de simulação, você pode usar ela até individual, eu acho, né? Mas aqui eu acho que há a possibilidade também de fazer uma dinâmica de grupo, né? Então, veja que ah, uma entrevista diretiva não é feita em grupo, teste de personalidade não é feito em grupo, teste psicométrico não é feito em grupo, tá? É bom dar uma olhada, né, todas essas técnicas de seleção que existem, né? Ó, entrevistas, olha que legal isso aqui, ó, teste de personalidade, técnicas de simulação, né? Quiser dar um print aí, pessoal, ó, é bem importante, tá? Essa parte aqui, em seleção, às vezes é o que mais cobrado, tá bom? Ahn, O cenário alternativo que indica corretamente teste comumente utilizado em processo de seleção de pessoas e organizações. Então, esotérico, astrológico, astronômico, personalidade, né, pessoal? Tem o resto aqui é muita loucura, né? Ah, o recrutamento e a seleção de pessoal são funções de recursos humanos, importantes para o total. Em relação a esse tema, assinale o seguinte correto. O processo de promoção de pessoal e a apresentação de candidatos indicados por funcionários da empresa são técnicas de recrutamento interno. Então, promoção de pessoal e apresentação de candidatos indicados por funcionários. Acho que sim. Uhum. Vamos lá. A seleção de pessoal pode ser feita por testes psicométricos, testes de personalidade, entrevistas, técnicas de estimulação? Pode? Uhum. Sim, sim, sim. Os testes de personalidade podem ser classificados em quatro tipos: projetivos, expressivos, objetivos ou dinâmicos de grupos. Rapaz, isso aqui eu vou tirar que, sei lá, né? A B para mim é a que eu tô com mais segurança. Vamos lá. O inventário de talentos, os quadros de remanejamento, os bancos de currículos são exemplos de técnicas de recrutamento externo? Não, né? Técnicas de recrutamento interno, né, pessoal? Inventário de talentos é como se você tivesse ali um fichário ali, né? Um documento com o nome de cada funcionário que você tem na sua empresa e as qualidades de cada um, né? Surgiu um cargo, você analisa lá. O processo seletivo é composto de quatro etapas: delineamento do perfil do cargo, triagem, encerramento do processo e contratação. Não sei se é bem isso. Eu vou, eu vou de B, tá? Embora eu não saiba por que que a tá errada. Processo de promoção de pessoal, apresentação de candidatos indicados por funcionários da empresa. É, beleza, deu certo de acertar a questão, mas eu não sei por que que a tá errada. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o recrutamento interno ocorre quando a empresa busca candidatos dentro da própria empresa. A promoção de pessoal e a indicação de candidatos são exemplos dessa abordagem. A apresentação de candidatos é recrutamento externo. Então beleza, tinha algo ali que induzia a ser o recrutamento externo. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui, não, porque eu estou com um compromisso agora que surgiu aí, e eu não vou poder fazer agora o de aprendizagem. Então a gente deixa aqui, ó, para o próximo vídeo, a gente vai ver a parte de gestão de pessoas aqui, ó. É, Treinamento, desenvolvimento e educação. Bem importante isso aqui, tá bom? Cisgra Rio gosta, FGV também, e às vezes complica um pouquinho, tá bom? São questões que normalmente são contextualizadas, né? Então você tem que saber ali qual a melhor forma de treinar para determinado cargo, para determinada situação, tá bom? Mas a gente já vê em seguida, assim que eu tiver livre, a gente já faz essa aula e finaliza com processo, projeto, e depois a gente parte para os outros eixos.